Olá pessoal, eu sou a professora Gil, linda, e eu vou estar trabalhando aqui com vocês nessa manhã a questão do nosso assunto, do nosso terceiro caderno, combustíveis e máquinas térmicas, tá? Então, na nossa disciplina aí, você vai ter algumas orientações que você deve lembrar de fazer sempre de caneta azul ou preta, não responder de lápis, que dificulta na hora da correção e também você não vai poder reclamar, tá? Porque está de lápis, então lápis é algo que qualquer pessoa pode apagar. Então não pode fazer trabalho, prova, documento com lápis. Vai estar observando o calendário de entrega, para também não atrasar as questões. Deste caderno 3 é para entregar dia 2/6. Como atividade da primeira questão, você tem aí uma ironia ao efeito estufa, aonde você percebe esse fenômeno, e aqui tem alguns tópicos que você vai identificar em relacionado ao efeito estufa. Alguém sabe dizer o que é o efeito estufa? O efeito estufa em si é um processo natural que ocorre na atmosfera, que é benéfico, pois mantém a temperatura do planeta amena, sem grandes variações. No entanto, o problema é esse efeito aumentar, né? Então, o que leva ao quê? Ao aquecimento. Por isso aqui no desenho tem uma panela de pressão, né, dizendo que está super quente. Então tem que ter cuidado aí com relação a isso. E aí, com base neste pequeno lembrete, você vai tentar encontrar a resposta correta. Na segunda questão, fala sobre quando nos referimos a um ecossistema, é frequente a utilização do termo ciclo em relação à matéria e do termo fluxo em relação à energia. Você vai estar caracterizando aqui a energia de um ecossistema que flui por meio das cadeias alimentares, portanto precisa ser reintroduzida. Então, o processo por meio do qual a reintrodução ocorre é através de quê? Da fermentação alcoólica, da fermentação lática, da fotossíntese ou da respiração? Quem sabe esse? Bora ver quem acerta. Muito bem. Então, nós temos aqui, só para lembrar, um pequeno texto que fala da energia, que não precisa ser criada nem destruída, e sim transformada. Então, a partir deste pequeno texto, você pode chegar à sua resposta. Sobre a formação do petróleo, você vai observar aqui na imagem, né, como é esse processo de formação, e entender aqui o processo para a utilização. Ele passa por procedimentos, né? Esses procedimentos, eles ocorrem de que maneira? Como é esse processo? Como ele é chamado? Né? E aí, a partir desse entendimento, né, você pode lembrar também como é que esse processo é laboratorial, né, passo a passo, e aí tentar descobrir qual é a resposta correta a esta questão. Na quarta questão, trata-se de gás denominado não convencional, né, que é aquele gás extraído de rochas. Então, você vai tentar aí descobrir nesse trecho, que faz referência à característica desse gás, qual é deste aqui o exemplo que está relacionado a este tipo de liberação de gás. Será que é o gás natural, vincular, gás xisto, a nafta, o CTL ou o butano? E aqui eu fiz um pequeno resumo de cada um deles. Então,
Existe alguns tipos de conhecimento a respeito da termoquímica, né, que fala que ela oficialmente surgiu no século XIX e é um ramo que foi criado durante a Revolução Industrial, com o objetivo de desenvolver máquina a vapor e também mais eficiente. Então perceba aí que há troca de energia nesses tipos de máquinas. E aí você vai tentar, através disso, perceber em qual dessas situações está existindo aqui troca de energia e com esse calor alterando o estado da temperatura, a pressão, o volume é um processo físico. Então, quais das alternativas aqui pode ser correta relacionando a um texto da termoquímica? Tá? Então, por eliminação, você já vai descobrindo, né, que está se tratando de algo que estuda a transferência de calor. Né? Será que o funcionamento do automóvel está havendo calor? Será que a máquina a vapor está havendo? Será que o resfriamento de bebida está havendo essa transferência de calor? Né? E aí você vai perceber aí, né, que há troca de energia, não só transferência, como também troca de energia. E aí marcar as 2 ou 3 opções corretas. Né? Por eliminação, se você achar que a 1 está certa, você já não teria a letra C. Se você achar que a 2 está correta, teria como opção a letra A, a letra C e a letra B. Se você achar que a 3 está correta, não teria como opção a letra A. Mas aí você vai tentar descobrir aqui, né, em qual dessas opções existe 1 ou 2 ou 3 estão corretas, tá? Aqui você diz que precisa completar, mas se você completar e não marcar, está errado, porque a prova toda, como percebe, tem muito marca, então não deixe de assinar, porque ela pede que você assinale a alternativa, tá? Você completa aqui, mas é importante assinar a questão. Então, durante um processo que começou na Revolução Industrial, novamente este assunto volta, né? Ele quer saber o que se destacou lá como fonte de energia. Será que foi o vapor, o gás natural é o petróleo é o etanol, o carvão mineral é o petróleo, carvão mineral biocombustível? Bom, por eliminação, você já sabe que biocombustível é algo que começou agora, né? Mais recente. E aí você já vai trabalhar aqui mentalmente ou através de pesquisas outras questões. Então, se você pesquisar, você vai descobrir alguns desses combustíveis, ok? A 7ª questão também exige que você faça uma pesquisa fora parte do livro. Então, ela fala aí dos recursos energéticos como combustível. Nas alternativas, nós temos produção de energia, uso doméstico, extrativismo, agricultura, biotecnologia e produção industrial. Então, quais dessas aqui são corretas? Se você saber qual é, já marca, tá? Acredito que vocês vão arrasar nessa questão. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, aqui ela fala sobre o combustível fóssil, tem que lembrar que são formados por processos naturais, decomposição de organismos mortos, e biocombustíveis que se originam de forma de espécies fósseis, né? Normalmente são produzidos a partir de uma ou mais plantas, ou melhor, não fósseis, perdão. O combustível fóssil são aqueles que através de processos naturais de decomposição de organismos mortos, né? Seres como os dinossauros, né? E aí que ficaram soterrados, acabaram
gerando esse combustível aqui. Já o biocombustível é não fóssil, quer dizer, através de plantas, né, que estão em decomposição ali, vai estar gerando esse tipo de combustível. Então, portanto, fica a mensagem: estude, por menor que seja o seu tempo, não tenha medo de crescer lentamente, tenha medo apenas de ficar parado. Muito obrigada e até a próxima aula.